Qual que é a pergunta? Olha, eu tô comendo menos, tô me exercitando, tô muito mais disposto, fui pesar e aumentei meu peso. Aumentou? O que tá acontecendo comigo? Então bora lá. Quer saber essa resposta? Vem comigo. Então vamos lá, ó. Essa pergunta aqui é muito bacana, ó. A pessoa tá comendo menos, tá fazendo exercício, né? Tá se sentindo mais disposta, tá fazendo tudo direitinho, sabe? Mas daí vai se pesar e o peso ou tá igual ou tá mais alto. O que que tá acontecendo? Pera aí que eu vou te ajudar, então vem comigo. Quando esse tipo de coisa acontece, é porque a estratégia que está sendo adotada não é a que você precisa para ter o resultado que você quer. Muitas vezes, a gente fala em emagrecimento, as pessoas falam assim, emagrecer é só fazer exercício e fechar a boca. Só que não é só fazer exercício e fechar a boca quando você já tem um nível de condicionamento físico elevado, quando você já tem uma idade um pouco mais avançada ali. Vamos pensar assim, mulheres a partir dos 35 anos já tem uma queda na produção hormonal, homens começam com essa queda na produção hormonal ali por volta dos 43, 45 anos. E essa queda na produção hormonal, ela influencia muito na eficiência da estratégia que a gente usa. Quando a gente é novinho lá, tá adolescente, qualquer porcaria que a gente faça, né, a gente tem resultado. E aí a gente fica na cabeça que é só eu diminuir a comida e fazer exercício que eu tenho resultado. De fato, né, quando você tá com o hormônio à flor da pele. Agora, depois desse período, né, é que você dorme menos, trabalha mais, estressado, hormônio com baixa produção, alimentação no dia a dia, apesar de você estar, né, controlando e comendo menos, será que ela tá suficiente para nutrir o seu metabolismo do jeito que ele precisa, né? Se ela não tiver, tudo isso, toda essa cadeia aqui vai ficar travada e você não vai conseguir ter resultado. Então vai lá, o que você precisa fazer? Primeira coisa, não basear o seu treinamento só em exercício cardiovascular, tá? Por quê? No exercício cardiovascular, que a gente vai falar a caminhada, o pedal, a natação, a zumba, né? Aquelas ginásticas lá de academia, coletivas, você tem um gasto energético elevado durante o treino, tá bom? Só que a gente tem uma adaptação àquele exercício muito rápida, principalmente se você já tem um histórico ali, né, de prática de exercício, né? Essa adaptação cardiovascular, ela acontece muito rapidamente, sabe? E às vezes é até menos de um mês, você já percebe uma diferença grande, né? Você fala, pô, eu tava sem fôlego na primeira semana, a segunda tava mais ou menos, a terceira eu já tô de boa. Tô treinando ali a mesma quantidade, tá pesado, mas assim, eu não tô perdendo fôlego igual eu tava antes. Ou seja, você teve uma adaptação. Quando você tem adaptação, o seu corpo gasta muito menos energia para fazer aquilo. E ele vai tentando equilibrar. Vou dar um exemplo. Se você tá comendo menos, tá fazendo mais exercício, o seu corpo entende o seguinte, ó, eu preciso sobreviver, então peraí, ó, eu tô recebendo menos comida e eu tô tendo que fazer mais exercício, tô sendo mais demandado. Tá? Então, peraí, ó, eu vou diminuir a quantidade de energia que eu gasto no meu dia, eu vou ficar menos eficiente, mesmo que outras coisas parem de funcionar, tipo a minha queima de gordura por si só, ou alguma outra função que não é essencial para minha sobrevivência. E aí, ao invés de você otimizar, né, melhorar o funcionamento do seu metabolismo, você vai desotimizando, né? Você vai desacelerando todo aquele processo. Então essa é a primeira coisa. Então, quando a gente fala de exercício, é legal fazer exercício resistido. Exercício que você resiste a uma carga. Você não precisa ir na academia fazer musculação se você não gosta, né? E nem aquela musculação clássica às vezes é a ideal, né? Mas você pode fazer treinos resistidos em casa mesmo, né? E aqui no canal a gente tem vários treinos assim, né? No final desse vídeo eu já vou deixar uns cards aqui pra você. Se você não tá inscrita, já se inscreve, porque tem treino pra você, dica todos os dias, beleza? E é claro, comenta aqui embaixo se você tá gostando, manda sua dúvida, né? Que eu vou tentar responder todo mundo, porque assim o YouTube, ele entende que o nosso conteúdo é relevante, ele tá te ajudando de fato e a gente chega a muito mais mulheres. Segunda questão é a seguinte: depois de um determinado tempo que você tá ali fazendo esse desbalanço energético ali, né, para tentar, né, o emagrecimento, você tem resultado no começo, aí você tem uma adaptação do seu corpo e depois você continua tendo uma adaptação do seu corpo, que é o seguinte: você começa a aumentar a produção de um hormônio, tá, que estimula a tua fome. E você, né, muitas vezes a gente não percebe, na maioria das vezes, a gente começa a aumentar a ingestão energética sem perceber, né? Isso acontece na maioria das pessoas que emagrecem muito rápido, principalmente, né? A pessoa tem um período restritivo muito alto, com volume de exercício elevado, aí ela emagrece e depois ela tem vamos falar assim, um rebote hormonal e ela tem um apetite muito grande. Muitas vezes ela nem percebe, ela fala, não, eu tô comendo, eu tô passando fome ainda.
A percepção dela, eu tô passando fome. Só que ela tá comendo mais. E o mais que ela tá comendo é o suficiente para ela não continuar tendo resultado. E se ela é uma pessoa bem controlada em relação à alimentação, talvez ela possa estar fazendo isso com calorias líquidas, sabe? Então, colocando sucos, bebida alcoólica, às vezes em maior quantidade, sabe? E aí a gente começa a fazer uma ingestão de caloria líquida que é muito maior, né, do que quando a gente come calorias sólidas, né? Porque a gente nem percebe. E tem um terceiro ponto de importância, que é o seguinte, a distribuição dessa alimentação ao longo do seu dia. Por isso que o nutricionista, meninas, ele é fundamental. E é por isso que dentro da plataforma Mulher em Forma, né, nós temos uma equipe de nutricionistas para ajudar nossas alunas, para dar orientações ali, para ajudar, supervisionar, dar todo o suporte, né? Mas a distribuição da sua alimentação ao longo do dia vai dizer muito, né, sobre os seus resultados. Isso daí é a ciência provando pra gente e a prática também. Não é aquela regra de comer em 3 horas, não. Mas é uma regra que é o seguinte, você fazer pelo menos 4 refeições no seu dia, ao invés de ficar fazendo jejum, pulando refeição para depois comer um monte de coisa que você tá afim e ingerindo menos caloria. Então pensa na tua alimentação, né, como uma alimentação equilibrada, mas não é equilibrada só em comer ou não comer, mas é um equilibrado em relação aos nutrientes que a gente tem no dia, até proteínas, carboidratos, gorduras. Então, tenta distribuir em 4 refeições, pelo menos, ao longo do seu dia, né? Essa quantidade aí de proteína e carboidrato que você precisa. Fazendo isso, você já tem uma resposta hormonal muito mais positiva, e aí você volta a ter resultado. É óbvio que, né, uma orientação mais personalizada é mais efetiva, né? Mas essas dicas que eu tô dando aqui já vão te ajudar ali e muito. Gostou? Então já compartilha e ó, vou deixar aqui para vocês alguns treinos resistidos para você começar agora comigo.